Pai do Senhor Jesus, irmão e irmã. Mais um dia iniciando, mais uma semana terminando, né? Para honra e glória do Senhor Jesus. Que a gente tenha aprendido coisas novas essa semana. Ainda vai vir o sábado, né? O domingo. Que a gente venha aproveitar o nosso final de semana bem, né? Buscando ao Senhor também. E que a gente venha dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Venha andar em retidão, em espírito em verdade, né? É muito difícil conviver com pessoas, isso eu sei, né? Principalmente pessoas que não têm muita educação, né? Que não tem muito que não tem senso de respeito, né? Pelas pessoas. Mas a gente tem que saber conviver com todo tipo de gente, né? E aí a gente tem que, eu sempre falo, né? Das tentações, né? Das tentações da carne, né? Que a gente vem resistir. Ontem eu estava observando que de manhã eu até me controlo bem minha alimentação, né? Tomo minha água com limão, aí depois como um alimento mais saudável, né? No café da manhã. Aí depois do almoço também um almoço bom, né? Saudável. Aí quando chega depois do almoço, ela fica com vontade de comer pão, fica com vontade de comer bolacha, fica com vontade de comer doce, fica com vontade de comer carboidrato, nessas coisas, glúten. E ontem eu me descontrolei, né? Ontem eu comi tipo um salgadinho lá, depois comi bolacha, né? E tomei suco, que suco é muito assim cheio de açúcar, né? E me descontrolei mesmo. Então, é uma coisa, né, que eu tenho buscado ter mais disciplina na alimentação. Tem gente que pensa que ter controle é só, sei lá, não cometer um crime, né? Mas são as pequenas coisas, né, que a gente vai exercitando o domínio próprio. Uma vez eu até vi um vídeo de uma mulher falando que a gula, né, é a porta dos outros pecados, uma coisa assim. A mulher falando que quem não consegue se controlar na alimentação não consegue se controlar nas outras coisas, né? E tem um fundo de verdade nisso, né? Tem muitas pessoas que não se controlam nas pequenas coisas, né, como na alimentação. Às vezes não sabe dizer não para aquilo que não lhe faz bem. Então a gente tem que aprender a dizer não, tem que aprender a ter disciplina, tem que aprender a se controlar, né, diante dessas tentações. Né? Cada pessoa tem uma fraqueza ou fraquezas, né? E que a gente vai resistir a essas tentações em nome de Jesus, amém? Então a gente vai finalizar hoje o livro de Atos para honra e glória do Senhor Jesus. Né? Foi uma leitura bastante edificante. É uma leitura também muito histórica, né? E depois a gente vai ler, próxima semana, né? A partir da segunda-feira, a gente vai dar início ao livro de Romanos, que são as cartas, né, de Paulo para os romanos, né? Ele vai estar em Roma agora. Então vamos ler aqui o último capítulo de Atos, que diz assim: Uma vez em terra, lembrando, né, que eles tinham naufragado e eles agora estavam na ilha de Malta. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Então a gente vê que nessa ilha, né, as pessoas, como no resto do mundo inteiro, né, menos Jerusalém, as pessoas, em Jerusalém as pessoas criam só um deus, né? Mas nos outros cantos eles criam em vários deuses, né? Várias divindades criadas pelo próprio homem, inspirado pelo inimigo. E aí eles viram que Paulo ele tinha lá um poder diferente, né, deles. Então, as pessoas vão perceber isso na nossa vida, que existe algo diferente em nós, né? Eu não sei você, mas comigo já aconteceu várias vezes a pessoa não saber que eu sou evangélica e dizer que eu sou evangélica. E isso é muito assim alegre,
A gente fica muito feliz quando isso acontece, né? Eu tenho certeza que você que é evangélico fica muito feliz quando isso acontece. Porque esse é o nosso objetivo, né? Não é só pelas roupas, né? Mas é pela nossa forma, né, de agir, de se comportar, que as pessoas vejam Jesus em nós. E é muito importante a gente ter essa identidade, né? Hoje em dia que a gente mal sabe agora quem é que é evangélico e quem não é, né? Que tem umas igrejas que é de um jeito e outras que é do outro. Mas eu acho que essa é uma estratégia assim que o inimigo fez para retirar a identidade da igreja. A igreja ela precisa de uma identidade. Você vê um, você vê um judeu, você sabe que ele é um judeu, né? Você vê sei lá, outra religião aí, você sabe, né? Mas o evangelho tá muito misturado. Mas assim, né? Porque em se tratando de pessoas, dificilmente dá pra entrar em um consenso, né? Uma pessoa interpreta de um jeito, outra interpreta de outro. Então, quando uma pessoa identifica alguém, né, como evangélico, nos dias de hoje, que não dá mais para identificar, então a gente fica muito feliz, né, porque a pessoa sabe, né, pelo jeito da pessoa falar, de se comportar, que aquela pessoa é evangélica. E aí a gente tem que ter muito cuidado, né, porque o Senhor, assim como ele conferiu para Paulo, né, poder, ele também quer conferir a seus filhos, né, poder que vem dele. Mas tem pessoas que, infelizmente, quando o Senhor lhes dá poder, elas começam a se sentir santas demais, se sentir assim muito quase deuses mesmo, né? E eu acho que não pisa nem no chão direito. Se fosse assim, se não fosse pra andar, acho que não pisava nem no chão, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Sempre reconhecer que o poder que vem de Deus e andar com humildade, né? Reconhecendo sempre que é Deus que faz através de nós. Então, versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e orando impôs-lhe as mãos e o curou. Desenteria é diarreia, né? E antigamente, como não tinha os remédios que tem hoje, a medicina que tem hoje, o conhecimento que tem hoje, eu não sou adepta a tomar medicamento, né? O que eu puder fazer para evitar tomar medicamento, eu faço, né? O esforço. Às vezes o esforço é mudar a alimentação, fazer um exercício. Teve um tempo, já foi 2 vezes isso na minha vida, né? Que eu cheguei a ter depressão, muita ansiedade e me medicaram, né? Alguns ansiolíticos me medicaram, foi antidepressivo uma vez, a primeira vez, e da outra vez também foi um antidepressivo também. E da primeira vez eu não tomei, né? Eu fiz primeiro uma viagem que foi logo antes da viagem para Israel. E eu pensei, Senhor, se eu não ficar boa, né, quando eu chegar, eu vou ter que tomar, porque eu não quero que isso venha me atrapalhar. Porque quando a pessoa tá com depressão, a pessoa deixa de fazer tudo aquilo que gosta, né? E aí uma das coisas que eu tava deixando de fazer era deixar de ensinar, que eu tava deixando de ensinar, tava deixando de querer ir pra igreja, né? É uma situação muito, muito ruim, né? É uma coisa assim que poucas pessoas iriam entender, só quem passa por isso mesmo. E eu tenho uma ansiedade muito forte, né? Que é um medo quase que irracional, né? E aí me passaram e eu não tomei. Graças a Deus, quando eu cheguei, as irmãs estavam em campanha de oração aqui em casa e tinha uma irmã dizendo que tinha um negócio ruim aqui dentro do meu quarto. Aí fiquei melhor, né? Melhorei. Aí demorou uns 2 anos. Aí eu tive uma recaída muito forte mesmo, uma batalha espiritual muito grande. E foi assim, eu nunca pensei que eu fosse chegar ao. Eu pensei que ela tinha chegado ao fundo do poço, mas ainda tinha coisa pior ainda, né? Depois disso. E foi horrível, horrível mesmo. Foi uma batalha muito forte, né? É porque eu tava pedindo de oração ao Senhor que me mostrasse as raízes da minha ansiedade. Da minha ansiedade, né, que tá repreendido, que não é minha, não, que tem que tomar posse dessas coisas, não. Mas de vez em quando eu ficava assim com um pouquinho de crise de ansiedade, né? Eu tava orando ao Senhor pra Ele me curar desde a origem. E aí o Senhor me permitiu ferir. E foi assim, uma viagem horrível.
né, dentro de mim mesma, mas eu pude ver e a provisão de Deus, né, proveu cursos, proveu livro, né, para me entender o motivo, né, dessas coisas. Mas eu pude conhecer, me conhecer, né, feridas, fraquezas, né, que precisam, que eu ainda estou buscando melhorar dia por dia, né, e também a questão da saúde também. Eu estava até antes de ler, eu estava lembrando, né, que ontem eu fui dormir depois de meia-noite. E uma das coisas que a gente tem que fazer para quem cuida, né, da sua saúde mental, né? As pessoas cuidam muito da beleza, da estética, mas deixam de cuidar da saúde mental, que é muito importante ao nosso cérebro, né? Então, para quem cuida do cérebro, né, para quem quer ter um cérebro bom, saudável, precisa dormir cedo, né? E eu tenho que voltar também a dormir cedo. E então, eu não sou adepta, né, a medicamentos e graças a Deus nunca precisei tomar. E dessa última vez o senhor falou no culto, né, que eu tinha marcado uma consulta já na intenção já de tomar, né, porque estava muito forte. E aí acho que foi um dia antes, né, teve o culto, eu fui para a igreja, ninguém sabia. E aí o diácono tá dirigindo o culto e pregando, disse que naquela hora que o senhor usa muito, né, a pessoa, aí disse assim: você não vai ser curado por medicamentos, você vai ser curado, é eu que vou te curar, né? E realmente eu quis dar um passo de fé, né? Acreditei que aquilo ali foi comigo, né? Que foi o Senhor. E realmente não precisou tomar medicamentos, né? Porque depressão e ansiedade tem muito a ver também, além da alimentação, né? Da saúde física, também tem a ver com a saúde também. Assim, a pessoa está muito estressada com a exaustão mental, que também foi o meu caso. A pessoa também são padrões de pensamentos negativos que a pessoa aprendeu ao longo da vida. Às vezes a pessoa mora com pessoas que ficam te depreciando, que ficam te desvalorizando, que não te validam, né? Pessoas que deveriam te amar e que não fazem isso, né? Então você vai tendo uma autoestima muito baixa, né? Você vai se vendo de uma forma muito negativa, você não vai desenvolvendo a sua identidade. Então você vai se cobrando muito, você vai se depreciando muito e tava horrível, né? Não quero jamais passar por isso novamente. E uma batalha espiritual muito grande, né? Eu tenho certeza que se não foi alguém fazendo macumba, mas parecia muito assim algo que alguém tava fazendo para destruir o meu relacionamento. Que vinham pensamentos assim que se fosse dizer para você que tá ouvindo, você ia se escandalizar. Mas um dia, se for da vontade de Deus, eu vou, né, falar sobre isso, né, de forma mais aberta. Mas a gente tem que ter muito cuidado, muito pé no chão, né, e saber o nosso propósito, né, e também saber o propósito do relacionamento, né, para que o inimigo ele não venha atrapalhar, né, porque ele vai colocar ideias, ele vai colocar sugestões para a pessoa sair da presença de Deus, para a pessoa seguir o pecado, para a pessoa seguir as coisas que esse mundo ensina. Então a gente tem que ter muito pé no chão. A gente tem que saber muito assim o que a gente quer com Deus, né? Com uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida real, né? Uma vida verdadeira, verdadeiramente feliz. Porque o que o mundo oferece não é apenas passageiro e não traz satisfação para nossa alma, né? Só faz abrir cada vez mais, né? Um buraco, um vazio dentro de nós. Então eu só sofria muito quando vinha os pensamentos, né? E eu ficava imaginando e era muito horrível. Então, né, naquela época, voltando aqui para o estudo, para a leitura, não tinha medicamentos. Hoje em dia é muito difícil alguém morrer com diarreia, né? Naquela época era muito comum uma pessoa morrer com diarreia, muito comum mesmo. E aí esse homem tava com diarreia, e aí o Paulo colocou as mãos sobre ele e ele foi curado, né, para honra e glória do Senhor Jesus. Então, voltando aqui, versículo 9. À vista deste acontecimento, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficar. Alguém me ligou aqui e parou aqui a gravação. Agora não sei onde foi que parou. Mas eu vou ler aqui o versículo 14. Onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Paulo em Roma.
Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então ele podia, lá em Roma, ficar em uma casa alugada por ele mesmo. Ele não ia ficar numa prisão suja, sem comida, não. Então isso foi muito bom para ele. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: Varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles disseram: Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse dele, eu dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte ela é impugnada. Então eles estavam muito curiosos em saber, quem era esse Jesus, que tanto eles ouviam falar já lá. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição e testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Então, Paulo estava falando de Jesus e mostrando que lá na lei, e lá no que os profetas diziam, no Velho Testamento, Jesus já estava ali, o Senhor já tinha planejado Jesus vir, mostrando através da lei, através das profecias. Então, versículo 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, o propósito do Senhor, era levar Paulo para Roma, porque Paulo tinha um propósito, lá em Roma. E foi lá em que ele ia escrevendo as cartas, tão conhecidas e tão estudadas que nós temos hoje no Novo Testamento. Então, muitas vezes o Senhor faz com que a gente passe até mesmo por naufrágio, como aconteceu com Paulo, mas tudo tem um propósito maior, Tudo tem uma glória, uma honra maior. Então, essa foi a leitura de hoje, o último capítulo de Atos. Em nome de Jesus, nós vamos dar continuidade ao livro de Romanos, Então, se por acaso, tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão de melhoria, pode ficar à vontade e até a próxima, em nome de Jesus.